Vocês sabiam que nessa semana, por esses dias, vai ser possível ver um cometa atravessando o céu? Eu sempre quis ver um, mas nunca consegui. Acho que hoje também não vai dar certo, já está na hora da lição. Mas vamos lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje vamos estudar o quarto tema desse trimestre, que vem como título O Poder da Oração Intercessória. Porque é importante você orar pelo seu próximo, porque é importante você orar pelas pessoas ao seu redor e como isso muda a sua vida. O primeiro ponto que nós vamos falar nessa lição é sobre o grande conflito, essa luta cósmica que nós não vemos, nós não enxergamos, mas que acontece desde a queda do homem até os nossos dias e ainda vai acontecer por um bom tempo. Quando você pega a sua Bíblia e abre em Apocalipse 12, dos versos 7 a 9, ou em Efésios 6, 12, ou até 2 Coríntios 10, 4, você vai ver alguns versos que vêm falando sobre um grande conflito que acontece no nosso planeta. Um grande conflito entre o bem e o mal, entre as forças de Deus que querem nos salvar e as hostes dos anjos caídos de Satanás, que querem nos destruir. E esse grande conflito sempre acontece na nossa mente, no nosso coração. Os desenhos, eles se aproximaram muito da verdade quando eles colocavam um anjinho e um diabinho, um em cada ombro, e aí você ouvia essas duas vozes, uma falando para o bem, outra falando para o mal. E isso costuma acontecer também nesse grande conflito. Não literalmente como nos desenhos, mas você sempre vai ter um desejo mais carnal, uma vontade mais propensa a fazer as coisas ruins, as coisas do pecado, e uma vontade mais que vem de Deus, uma vontade mais espiritual, que é o que o Espírito Santo coloca na sua mente e no seu coração, do que é o certo para você fazer. E nós entendemos um pouco mais sobre esse grande conflito lá em Daniel, no capítulo 10. Se você ler Daniel no capítulo 10, você vai ver que um anjo chega até Daniel. Ele começa a revelar um conflito que estava acontecendo, onde Satanás não queria deixar que o povo voltasse para Jerusalém, para reconstruir o templo e a cidade. E ali ele estava brigando, realmente, duelando, para que eles não conseguissem voltar, para que esse decreto não saísse. E aí o próprio Jesus chega e intercede para que o povo tenha a liberdade de voltar para o seu lar. Como é incrível nós sabemos que existe um grande conflito em que Deus está a todo momento lutando para nos salvar. E aí você pode ficar com a dúvida, mas o que isso tem a ver, o que isso tem relação com a parte da oração intercessória? Você sabe que numa guerra, num conflito, todas as armas são importantes. E nós sabemos que Deus ele é todo poderoso. Ele não precisaria que nós tomássemos parte desse grande conflito, mas ele deseja que nós participemos com as armas que nós temos. E sabe que cada pessoa tem uma arma muito importante, por mais que ela seja falha e por mais que ela não seja tão poderosa, mas ela é muito importante para a salvação das pessoas, a nossa oração intercessória. Quando você ora por outra pessoa, quando você se coloca ali de joelhos, falando com Cristo, intercedendo por outra pessoa, isso é uma arma poderosíssima para a salvação daquela pessoa, da sua casa e da sua família. O segundo ponto que nós vamos falar é sobre Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia, Jesus é o nosso maior mestre, é o nosso maior professor, é o maior exemplo que eu e você poderemos ter. E se fosse trazer para uma linguagem mais atual, ele é o maior influenciador que o mundo já viu e é o melhor influenciador que nós podemos seguir. Quando você olha a vida de Cristo, você vê que ele dá conselhos sobre vida, família, relacionamentos, trabalho e sobre a oração também. Olha quantos exemplos Cristo deu. Cristo orou na multiplicação dos pães e peixes. Cristo orou na cura de cegos. Cristo orou no libertamento de endemoniados e várias outras situações. Cristo também se separava do grupo, se afastava um pouco para orar pelas pessoas, intercedendo por elas. E olha só que interessante,
Se você abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 22 e o verso 32, você vai ler assim: Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ali Jesus estava orando e intercedendo por Pedro. Pedro, seu discípulo, que foi tão importante no começo da propagação do Evangelho, no começo da Igreja de Cristo. Pedro, ele era um alvo prioritário na mira de Satanás. Satanás queria acabar com a fé, com toda a caminhada de Pedro, para que ele não fizesse essa diferença que nós sabemos que ele fez. Mas Jesus estava orando por Pedro. Jesus estava intercedendo por Pedro. E pode ter certeza que hoje ele também ora e intercede por mim e por você. E o terceiro ponto que nós vamos falar é sobre o foco da nossa oração. Durante nossa vida nós oramos por diversos motivos, para agradecer uma notícia muito boa que chegou, para pedir ajuda de Deus quando as coisas começam a ficar um pouco mais apertadas, para pedir consolo quando nós não encontramos segurança, não encontramos esperança em lugar nenhum, para ter alguém com quem você possa falar. A nossa oração ela pode ter diversas faces e diversas vertentes, mas o nosso foco quando nós orarmos deve ser o nosso próximo. Sim, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nós amamos e aquelas que nós não amamos também, os nossos inimigos. E aí quando você escuta isso, você pode até se sentir assim meio culpado, porque é difícil você orar por alguém que você não gosta, é difícil você orar por alguém que deixou algum trauma na sua vida. Eu sei. E não é do dia para a noite. Não é porque você hoje não consegue orar por essas pessoas que tem algum problema com você ou que você precisa sair da igreja, precisa abandonar esses caminhos que você está seguindo. Não. Quando você começa essa jornada de oração, você tem que ter em mente que não é fácil e não é do dia para a noite que você vai ser transformado e você vai ter esse hábito de orar pelo seu próximo. Quando você começa a oração, algumas coisas são difíceis de falar para Deus, porque você ainda está começando, você ainda está na sua evolução, é um processo. Você não começa na sua profissão sabendo tudo, você não começa num relacionamento sabendo tudo sobre outra pessoa. Você vai aprendendo, você vai evoluindo com o tempo, vai crescendo. E com a nossa fé não é diferente. Quando você começa a orar pelo seu próximo, comece pelo mais fácil. Comece orando por aqueles que você ama, pelo seu marido, pela sua esposa, seus filhos, seus pais, parentes e amigos que você tanto ama. E comece orando por eles, e vai ser muito fácil, porque você vai estar orando para que coisas boas aconteçam com pessoas que você ama. E aí com o passar do tempo isso vai ficando mais fácil, e aí você começa a expandir um pouco mais o seu ciclo de oração. E aí você começa a orar por pessoas que você não tem nenhum problema, mas também não é muito chegado, conhecidos do trabalho, conhecidos da sua vida, da sua família. Começa a orar por eles, mesmo sem conhecer muito, mas começa a interceder por essas pessoas. E talvez por até pessoas que você nem conheça, mas você sabe que está precisando de oração. E isso vai ajudando você a expandir cada vez mais. E como um processo evolutivo, você vai orando e isso vai se tornar um hábito na sua vida. E quando você menos perceber, você vai conseguir orar, você vai conseguir falar com Deus daquela pessoa que você antes achava que era impossível. Porque a oração é um hábito na sua vida. Pratique, treine, faça da oração um hábito e não desista. Saiba que Deus está ali para te ajudar. E se mesmo seguindo esses passos ainda está difícil, ainda não consigo, ore a Deus, seja sincero, Deus conhece o seu coração. Abra o coração e fale assim: Senhor, eu não consigo orar por essa pessoa. O Senhor sabe o que aconteceu, o Senhor sabe todos os traumas, toda a indiferença que nós temos e eu ainda não consigo orar por essa pessoa. Me ajuda, Senhor, me ajuda, transforma o meu coração. E sabe o que é maravilhoso? Quando você ora por outras pessoas, o maior beneficiado é você. Então, quando você se dispõe a orar por elas, Deus também vai estar fazendo uma obra na sua vida e você vai ser impactado de uma maneira maravilhosa. Bem, pessoal, terminamos aqui mais uma Escola Sabatina. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aprendido.
Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha. Vamos ajudar as pessoas a conhecerem esse Deus maravilhoso. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá essa força pra gente. Vamos fazer com que esse canal cresça e para mais pessoas conhecerem as verdades que a Bíblia tem preparada para nós. Não entendeu, ficou com alguma dúvida ou quer deixar sua opinião? Deixa aqui embaixo nos comentários. É muito legal quando vocês participam e eu gosto muito de ler a interação de cada um de vocês. Bem pessoal, por hoje é só. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.